Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Jornal Lateral com meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral? A gente corre por fora. É isso aí. Muito bem-vindo Uhum. você que está aqui conosco no Jornal Lateral. E já pedindo para você, por gentileza, se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Aqui é crítica política. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então se inscreva no nosso canal, dá um joinha e dá uma força para o canal aí, porque estamos começando. E a nossa estimação é o Brasil, não é político não. Nós não temos político de estimação não. Não é isso, Zeca? Exatamente. Olha, Tony, eu vou dizer uma coisa. Às vezes eu fico tão irritado com o Brasil, tão irritado, que eu falo assim, pô, como eu tenho cidadania europeia, eu falo, vou pegar um avião, vou vender o que eu tenho, vou embora para lá e dane-se. Mas não dá, cara. Não Eu dá. preciso ficar aqui. Eu preciso ficar aqui. Porque aqui vai ficar o meu espírito, aqui vão ficar meus filhos, aqui vão ficar, hoje 5 netos, sei lá quantos netos mais virão. Cara, se eu não fizer, não ajudar a ser uma... Ah, mas você é só uma gota no oceano. Porra, mas o oceano é feito de gotas. Entendeu? Então eu Exatamente. tenho que ser mais uma gota nesse oceano, pra- porque eu tenho 3 filhos e 5 netos até o momento. Sei lá se meus filhos vão arrumar mais neto ou não, mas enfim. Então eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar com esse povo que eu adoro, essa cultura brasileira que eu adoro, entendeu? De todos os cantos do Brasil. Tá? Então eu não posso simplesmente virar as costas para tudo isso. Tenho vontade, é claro. Isso agora é pura sacanagem. É pura sacanagem. Todos os meus bisavós são portugueses, né? Tem só uma bisavó que veio lá da divisa lá da Áustria com a Itália, sei lá. Mas para mim todo mundo É. é português. Eu tenho um sonho pândego, puta pândega, de ir lá no Marco do Descobrimento, em Lisboa, na beira do Tejo, olhar, chegar no Marco do Descobrimento, olhar para aquele Tejo que deságua no mar, aquela coisa toda, e ali amaldiçoar todos os meus antepassados. Tinha nada que pegar os navios que eles pegaram, ficassem lá, meu. Eu Tô como brincando. o meu antepassado é o Pero Vaz de Caminha, é o Isso. único, é o primeiro Vaz que chegou no Brasil e meus pais, meus avós, tataravós, sei lá o quê, todo mundo é daqui de Minas Gerais e do Brasil, não tem jeito não. Então, Muita enfim. gente pergunta, Tony, por que você vai mexer com isso, YouTube, passar raiva com política, você não precisa disso, realmente, mas eu também não consigo, é o que eu encontrei para ajudar o mínimo o meu país, procurar esclarecer algumas pessoas, mesmo que Claro. algumas não queiram e não querem de verdade serem esclarecidas, mas eu não posso ficar de braço cruzado. O que eu encontrei, você também, nós dois encontramos, é criar aqui este canal para falar e alertar as coisas aqui. Mas vamos lá. Exatamente. Hoje eu Vamos queria nessa. começar fazendo uma homenagem. Ontem eu fiquei muito triste, fazendo homenagem a Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones. Aquele cara, eu tenho 57 anos, eu nasci em 63. Ele começou a tocar com Mick Jagger e Keith Richards em 63 e tocou até esse ano, até morrer. Então, Isso. ou seja, o que eu tenho de vida, ele teve de carreira com Rolling Stones. É. Eu amo rock and roll, eu amo Rolling Stones. Eu Tive a também. bênção de assistir em fevereiro de 2016 no Maracanã com 66 mil pessoas, aqueles idosos fazendo todo mundo sacudir. E quando tocou, Zeca, a música que eu amo é Jump Jack Flash, aí o que que eu fiz? Eu assim, na minha cadeira, não aguentei de entusiasmo, dei um impulso com a mão, subi e caí fora da minha cadeira. Isso é rock and roll, entendeu? Isso é rock and roll, cara. E o velhinho lá, taf, 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 e o Mick Jagger pulando e tudo, e eu caí fora da cadeira, que é a confusão toda. Pô, isso é rock and roll. Então quero Isso é deixar rock and aqui roll. uma homenagem. Um amigo meu, Risélio Martins, poeta, ele falou assim, ô Tony, eu tenho dó dessa geração de hoje, daqui a 50 anos esse pessoal vai lembrar de quem? Eles não tem quem, não tem artista mais. Não tem. Não tem. Tony, uma coisa, você falou dos Rolling Stones. Você é de 63, eu sou de 58, então eu sou 5 anos mais velho. Eu tive uma vantagem, né? Eu conheci os Rolling Stones antes de você. Conheci os Beatles antes de você, Com né? certeza. Entendeu? Mas enfim, agora, ô Tony, eu vou te contar uma curiosidade sobre o Charlie Watts.
Eu até posso procurar, eu tenho aqui alguns discos de vinil. Você me pegou de surpresa falando do Charlie Watts, então não deu tempo de eu achar aqui, tá lá em algum canto. O Charlie Watts, não apenas ele era baterista dos Rolling Stones, que ficou esses anos todos, ele era o mais discreto deles, ele ia lá, tocava, ele nunca foi motivo de polêmica, como Keith Richards, o Mick Taylor, que tocou antes, e depois o Ron Wood, que saiu do Faces lá do... Eu também gosto de rock and roll, viu? Faces, que era do Rod Stewart. Stewart. Isso, então eles fizeram, mas ele nunca foi chegado em aparecer, assim, ele sempre foi discreto e tal. O Charlie Watts, ele mantinha e tocava, olha só, cara, porque ele era maníaco por jazz. Jazz. A primeira paixão dele é o jazz. Ele tinha uma banda com 40 músicos. Ele mantinha 40 músicos com uma banda de jazz, aquele jazz anos 50, anos 40. Aquele jazz com muito brass, né? Com muita metaleira, que a gente chama. Puta banda do caceta, com 40 caras, meu. Eu tenho um disco, um vinil dele, eu não sei quantos foram lançados aí, deve ter sido mais do que um. Mas um deles eu tenho aqui, eu me comprometo a procurar aqui e amanhã a gente... Ele já esteve no Brasil com essa banda, esteve em São Paulo, e ele mantinha essa banda com a grana que ele ganhava no Rolling Stones, que é dinheiro demais. E o brinquedinho dele era manter esses músicos e essa banda. E é assim, coisa excepcional. E ele, discreto, casado com a mesma mulher durante 57 anos, Olha só. E o meu amigo falou uma coisa comigo interessante. Falou, essas pessoas ensinam pra gente, vem esses líderes aí religiosos, que esse cara é do diabo, esse cara é do capeta. E, no entanto, ele morreu cercado pela família, esposa, filhos e netos. Quando você não é gente boa, você não morre cercado pelas famílias. Claro, diz que ele era carinhoso, amoroso com a família toda, cuidadoso da família. E se você perguntar hoje aí para um religioso qualquer, um evangélico especificamente, falar quem era o homem de Deus? O Charlie Watson, quem era o homem de Deus e de família? O Charlie Watson ou Bolsonaro? Eles vão falar Bolsonaro, mas Bolsonaro tem 3 mulheres, não espalha o ódio por aí, e o Charlie Watts lá leva alegria para as pessoas com aquela bateria, principalmente para mim trouxe muita alegria, e cuidou da família a vida toda, nunca se envolveu em polêmica, nunca incitou o ódio. Nunca. Nunca. E por falar em citação de ódio, eu queria começar com uma notícia aqui muito preocupante. Muito preocupante. A polícia do Rio de Janeiro, Zé, que ela tá investigando uns ataques antissemitas que foram praticados durante uma cerimônia online da Sinagoga Associação Religiosa Israelita. Durante essa cerimônia ela era em homenagem à ex-diretora do colégio Eliezer Max, a Dora Freifeld, acho que é assim mesmo que pronuncia, que faleceu na semana passada. Fizeram então uma cerimônia online, a questão da Covid, e os hackers invadiram e publicaram, olha só, publicaram frases do tipo, morte aos judeus, vamos queimar todas as sinagogas. Então, outro dia nós falávamos aqui do ministro da Educação, que está segregando as crianças com deficiência, está incutindo na cabeça das pessoas que as crianças com deficiência atrapalham, lá vai segregando. Nós falávamos aqui dos discursos de ódio do Bolsonaro, que lá vai colocando essas ideias nazistas. E aí eu te pergunto, a coisa lá vai pegando? Essa desgrama está chegando aí no Brasil? Ô Tony, outro dia, num desses programas recentes, eu falei daquele filme O Ovo da Serpente, né? Que eu acho que quem nos vê deveria procurar ali com aquele... Esqueci o nome do ator agora, o que fazia o Kung Fu. Mas, enfim, eu tive a oportunidade, faz alguns anos, eu estava em Recife, onde moravam meus sogros, e tive a oportunidade de conhecer uma sinagoga lá em Recife, que foi a primeira sinagoga das Américas. Tá? Conheci também. Então, eu estive lá, fiz questão de conhecer. Falei, pô, a primeira sinagoga das Américas, né? Falei, pô, um lugar maravilhoso, você chega lá, é comovente até. Bom, só que é o seguinte, a judeusada da época, eles foram escorraçados
né, pelos cristãos, não sei o que lá, sei lá que diabo, quem estava lá. E o que eles fizeram? Eles se mandaram para Nova York. Ok? Então, os judeus que estavam aqui no Brasil, que fizeram a primeira sinagoga das Américas, foram escorraçados por cabeças iguais a essas que estão hoje aí, sabe, esse lixo, e eles foram para Nova York. E eles apenas deram um empurrãozinho em Nova York. Entendeu? Olha só o que a gente perdeu, cara. Olha o que a gente perdeu. Olha o que a gente perdeu por conta dessas cabeças estúpidas que tem aí. Entendeu? Eu estou falando no sentido apenas prático, não vou falar nem no sentido humanitário, nem religioso, nada disso. Só no sentido prático. Porque com judeu não se brinca, cara. Esses caras sabem fazer as coisas acontecerem. Eles sabem levantar economias, eles sabem fazer ciência, eles sabem ganhar dinheiro, eles sabem distribuir dinheiro, eles sabem um monte de coisa que a gente, em geral, não sabe. A judeusada sabe disso. E por não saber brincar, ataca os caras. Então, ataca os caras. O que aconteceu? Os caras falaram, bobão. Pegaram, fizeram a malinha e foram fazer Nova York. Nova York. Só isso. Depois, se alguém não entendeu, por favor, não assista mais o nosso canal, porque não tá mais, não é pra gente. Eles são tão arraigados em Nova York, tão ligados a tudo que existe em Nova York, as grandes empresas, as grandes corporações, isso. Os bancos, que a gente fica pensando, é isso aí que você falou. Se eles tivessem ficado aqui, a gente até chega a pensar, eu pensava, até conhecer essa sinagoga em Recife, fica ali perto do Marco Zero e tudo. Isso, exatamente. Até conhecer essa sinagoga, eu achava que o primeiro lugar nas Américas, onde os judeus tinham chegado, era nos Estados Unidos. E não, foi aqui no Brasil. Mas isso aí que você falou, demos bobeira, escorraçamos o povo, eles foram levar o desenvolvimento para Nova York, e Nova York simplesmente é a capital do mundo, capital financeira, capital cultural, capital econômica, é tudo. Né? Enfim, né? Agora, esse negócio que começa esses palhaços aí, palhaço não, os palhaços me perdoem, palhaço é uma atividade... Palhaço leva alegria, traz alegria para nós. Não. Esses caras aí não são palhaços. A gente, às vezes, fica preso a certos vícios de linguagem que a gente precisa começar a se autopoliciar. Não posso falar isso. Não posso falar isso mais. Agora, esses completos idiotas, cretinos, esses caras que não tem... Essa gentalha, vai... começa assim, cara. Eu lembro que uma vez um amigo meu, eu tinha tido um mal-estar qualquer, uma dor de barriga, aqueles negócios, ele brincando comigo, ele só para me sacanear, ele falou, começa assim, sabe que era? Né? Mas foi uma brincadeira, mas começa assim, Tony. E se não for tomada nenhuma medida para meter o pé no freio desses caras, cara, vai começar de novo, essas bruxas, faça isso. Esse Bolsonaro está fazendo, entre aspas, ficar normal a agressividade, a intolerância, a falta de respeito. Eu fico abismado que os evangélicos dizem seguir Jesus e segue esse cara. Não dá. Ou você segue o Deus do amor, ou você segue um incitador aí de ódio. Isso eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas esses caras seguem a chamada lógica mística do Gustave Le Bon, que, ou seja, eu sigo um ente mágico, qualquer que seja. Ele não tem raciocínio crítico. Ele quer seguir um ente mágico. Para eles, Jesus, Bolsonaro, quem quer que seja, é a mesma coisa. É uma mistura. Entendeu? Jim Jones, para quem não sabe, dá um Google aí em Jim Jones, que era um pastor evangélico, maluco, alucinado, norte-americano, conseguiu trazer 900 pessoas aqui para uma dessas, acho que para o Suriname, uma das Guianas aqui, eu não lembro. Por ali. Enfim, convenceu todos a tomarem lá um líquido, não sei o quê, todos a se matarem. E ele, inclusive, se matou também. Olha o nível de alucinação. As pessoas se mataram conscientes de que estavam se matando. Ele convenceu todo mundo que tinha que suicidar. E 900 pessoas se suicidaram. Tudo por quê? Porque não para pensar, vai seguindo na batida da lata. E a batida da lata é perigosa, como colocou aqui em entrevista ao Estadão, Jornal Estado de São Paulo, o ex-comandante da PM aí de São Paulo, Coronel Glauco Carvalho,
Ele disse que o bolsonarismo usa de todos os instrumentos para instalar o caos. E que isso aí, segundo ele, é o que tem de mais indecente na vida pública do país. E para ele, o coronel Alexander, aquele que comandava 7 batalhões no interior de São Paulo e ficou nas redes sociais fomentando um golpe no 7 de setembro, ele falou que esse coronel deveria estar preso. E deveria mesmo. Mas aqui no Brasil ninguém é punido. Começou com o Exército não punindo o Pazuello, que sendo general da ativa subiu no palanque político do Bolsonaro. Aí aconteceu, né, o exemplo que veio de cima. Os coronéis Brasil afora estão pipocando aí. Exatamente. Não, é que como até eu comentei ontem daquele ministro idiota lá da educação, qual a diferença entre discriminar o deficiente e discriminar um preto? Exato. Porque discrimina primeiro o deficiente. Então, mas não era para esse cara. Depois pula para o gay. Então, por fim, não era para para ele ter sido indiciado por crime de racismo ou equivalente? E existe a lei brasileira de inclusão, a LBI. Esse ministro, ele infringiu essa lei. Primeiro, ele infringiu a Constituição. Começa daí. E antes da Constituição, ele infringiu um pensamento moderno, que é o pensamento da integração. E já foi provado por especialistas em educação o quão importante é a integração, não só para a criança com deficiência, mas para as demais crianças. Aí chega esse cara com esse pensamento de 3 séculos atrás, pastor, e quer segregar as pessoas. Daqui a pouco você vai ter cristão, igreja branca, igreja preto. Voltamos aos Estados Unidos, 1962, se eu não estou enganado, quando aquela senhora... daqui a pouco chega a Ku Klux Klan. Aquela senhora teve que entrar no ônibus e sentar no Banco dos Brancos, né, para começar aquele movimento que desagou no Martin Luther King, etc, etc. Eu não lembro se foi 62, 64, eu sou ruim com datas. Foi na década de 50, e aí trouxe toda a luta eclodiu mais ainda nos anos 60, e culminou com o fim da lei de que proibia branco casar com negro, aquela coisa. Com tudo, né? Aquela coisa horrorosa. Mas começa desse jeito aí. Começa assim. Se você aceita que o ministro da Educação estabeleça a segregação, você está educando a segregação. Aí as crianças de hoje vão crescer com a mentalidade de que deficiente tem que ser separado. Exatamente. Começa simples assim. Olha o perigo disso, meu Deus. Não, isso daí é perigo. É aquela história, igual aquela que a gente conversou agora há pouco em off, é igual a agricultura, né? Aquela plantinha, um dia dá uma mudinha assim de 2 milímetros de altura, e amanhã vira uma árvore de 30 metros. E é muito mais difícil você cortar a árvore do que arrancar a mudinha. Por quê? Porque, como é que chama? Mato, erva daninha, cresce em qualquer terra, meu. Por que o agricultor tira a erva daninha? Porque vai deixar, para deixar crescer as coisas boas. Senão a erva daninha por baixo da terra, e é uma coisa engraçada, quem é da agricultura sabe, por baixo da terra, a erva daninha mexe suas raízes lá no meio e rouba nutrientes da erva boa. E você tem, muitas vezes, lavouras perdidas ou comprometidas, porque é a mesma coisa. Esses caras começam debaixo da terra, você não vê. Você não vê, é igual a erva daninha. Eles ficam se enredando nas outras raízes e sugando os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, NPK, se não me falha a memória. Eu gosto muito de agricultura. Mas enfim, então é isso, cara. Tem que ter, vamos aqui, nós estamos fazendo nossa parte com os nossos monumentais milhões de seguidores que nós temos nesse canal. É verdade. Canal recordista de audiência. Cara. Não pode deixar essa gente vir fazer isso que estão fazendo. Porque eles vão acabar com todos nós, cara. Não. E olha, tem mais falcatrua aqui. Manda aí. A Folha de São Paulo publicou que a Fibbank, a empresa que forneceu a garantia para o contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde, cada vez que eu falo nisso, me sobe uma revolta. Eu conheço pessoas que morreram, que não precisariam ter morrido. Cada vez que eu falo isso, me sobe essa revolta. E a Fibbank, essa empresa, né, que ofereceu essas garantias, ela também foi usada, adivinha por quem?
pelo pastor Valdemiro na Igreja Mundial. Foi usada para enrolar uma dívida aí. Não é nem enrolar a dívida, é enrolar uma dívida de 12 milhões de reais que está sendo cobrada na Justiça. Segundo a ação judicial, a carta de garantia era inidônea, perpetrando uma prática de fraudar credores. E essa empresa enrolada com o pastor Valdemiro também, tudo, é que foi usada aí pelo governo Bolsonaro, né, para tentar emplacar uma falcatrua monumental, enquanto brasileiros tombavam morrendo dia após dia, noite após noite, morrendo de uma forma das mais cruéis que se pode, e todos nós trancados dentro de casa com medo disso aí. Mas aquela história, né? As pessoas não querem enxergar quem são esses caras. Não querem enxergar. Não tem problema ter votado errado. Eu vou ter errado também. Pedir voto também errado. Mas não vou morrer abraçado com quem está destruindo o país, não. De jeito nenhum. Nunca. Então, agora, quando você começa a observar, é uma trama, né? Uma teia, né? De que tá todo mundo junto. É engraçado, né? Você tem um pastoreco aí, esse picareta, que está ligado a um banco de fachada, que por sua vez está ligado a não sei quem, é uma teia, é aquele negócio que você não sabe onde começa e onde termina, né? Eu só tenho pena de novo, vou voltar à minha tese de que um país que tiver uma boa educação fundamental está menos sujeito a esse tipo de coisa. Porque quem é que sustenta, no final das contas, tudo isso? É aquele cidadão, sabe, de pouca escolaridade, de muita credulidade, que não tem acesso à informação, ou quando tem acesso à informação, e hoje todo mundo tem acesso à informação, mas ele não sabe o que fazer com ela, cara. Ele não sabe o que fazer com ela. Sabe, como eu vi, é dramático isso. Tem um amigo que tinha um supermercado aqui perto, estava conversando com ele me falou que tinha umas crianças lá na faixa de 10, 12 anos, tentando entender a embalagem de um chocolate, de alguma coisa assim. Ele falou, e aí, tudo bem? Quer comprar o chocolate? Ele falou, o que está escrito aqui? Eu falei, por quê? Você não vai na escola? Eu estou na 4ª série. Eles não sabiam ler, cara. Então, isso aqui no interior do estado de São Paulo. Como você mesmo disse outro dia, uma amiga sua falou, São Paulo funciona. Funciona, entendeu? Mas quando entra Brasil no meio, não funciona. Uma criança de 10, 12 anos de idade não conseguia ler uma embalagem de um chocolate. Ele explicou para ela o que era aquilo. Então, veja, isso é dramático, porque essa criança, claro, ela com certeza tem um celular, mas o que ela vai fazer com esse celular? Entendeu? É a mesma coisa que você me levar para a NASA, dar um foguete na minha mão, e o que eu vou fazer com aquilo? Eu sei lá, não sei nem onde dar partida naquele troço. Entendeu? Não sei nem onde dar partida. Então, sabe, quer dizer, aquele negócio é um inútil. A informação existe, mas ela é inútil para quem não sabe. E quando você pega essa gente toda, que são pobres coitados, que caem na malha desses estelionatários aí, que são, entre outros tipos de estelionatários, são pastores. Que não são pastores de porra nenhuma, mas se dizem pastores em nome de Jesus, como disse o Marco Antônio Villa, em nome de Jesus. Quando no meu tempo de criança, no grupo escolar, escola pública, tinha uma coisa, um exercício chamado problema. A professora passava um texto, né? O fazendeiro São João comprou 230 laranjas, comprou uma caminhonete, portanto, que não sei da quanto, papapá. No final, era um exercício fantástico pelo seguinte, e isso era prova, valia ponto. Por que era fantástico? Você exercia duas coisas ali. Primeiro, a interpretação de texto. Era um texto, assim, meio complexo para a idade da criança, e a gente aprendia a interpretar para saber que tipo de conta a gente ia ter que fazer. Exatamente. Aí interpretava o que estava pedindo, e aí depois vinha o exercício da matemática, você tinha que fazer os cálculos. Então, num exercício só, você treinava a comunicação, a interpretação de texto, e treinava a matemática. E isso era pesado, esse ensino era pesado. A gente estudava ele, a professora pegava firme, falava, vai cair na prova, e caía na prova. E crescemos, a minha geração, bem formada. Né? E aquela formação básica é que te permite continuar galgando, que estudar a gente nunca para, né? Mas sem aquela formação básica, sem saber interpretar um texto,
sem saber Não fazer vai. conta. Então, não estou nem falando de cálculos de engenharia, não. São as 4 operações, que é aquilo ali é que você vai para frente. Tá Mas é isso certo. aí, Zeca. Vamos agora aqui estrear um novo quadro. Até então a gente tinha o Dica Book, Dica Book, mas cresceu. você mesmo teve a ideia brilhante de sugerirmos outras áreas da cultura. Então vamos mudar o Dica Book para o Cultura Dica. Pura dica, é isso aí. Cultura Dica. Que aí a gente pode dar dica de filmes, de discos, espetáculos teatrais, enfim, tudo. Cultura Dica. Então vamos rodar a primeira vinheta aqui do Cultura Dica? Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá. Zeca Martins, então, estreando hoje aqui o novo quadro que vai substituir o Dica Book, porque ele vai ficar mais amplo. Agora o Cultura Dica. Qual a primeira indicação cultural aí desse novo quadro, Zeca Martins? Ô, Tony, me ocorreu aqui, enfim, eu adoro música, né, de boa qualidade, enfim, né, e de todos os gêneros. Menos, claro, menos funk e sertanojo, porque isso não é, nem é música, isso é um assinte, entendeu? Isso é uma afronta. Um dia eu quero te falar da minha teoria da construção de uma catedral, a gente ainda fala disso. Mas, enfim, como agora há pouco eu falei, a gente estava falando da perseguição dos nazistas, né? Entre outros aos ciganos, né? Eu quero apresentar a quem não o conhece um guitarrista originalmente belga, mas que cresceu na França e fez sucesso na França, chamado Django Reinhardt. E esse Django Reinhardt, ele tem uma curiosidade, uma triste curiosidade, porque ele também era deficiente físico, Tony. Ah, é? Porque a deficiente é assim, veja, o guitarrista, a mão esquerda, que é a mão de você usar nos trastes, no braço de uma guitarra e tal, né? Ele era violinista cigano, daqueles que moravam em carroça, sabe? Aquele negócio cigano lá de 1900 e bolinha. Né? E houve um incêndio, pegou fogo a carroça dele, com muito sacrifício ele conseguiu sair do incêndio, mas ele perdeu 2 dedos na mão. Tá? Ele ficou com o dedão, o dedão não pressiona a corda, e mais 2 dedos úteis. Estava difícil tocar violino, ele passou para guitarra. E o senhor Django Reinhardt, né, que tocava no Le Hot Club de Paris, saudoso, que era uma meca do jazz europeu, com caras como Stéphane Grappelli. São nomes que eu estou falando aqui, quem quiser procure e não vai se arrepender. O Django Reinhardt, ele é, na minha opinião de quem eu estudei, não sei tocar guitarra, tá? Mas pelo menos eu estudei isso 2 anos na escola do Zimbo Trio, toco instrumento musical desde criança e por aí fora, mas como hobby, eu sou um péssimo músico. O seu Django Reinhardt, ele está no meu panteão dos melhores guitarristas que eu já ouvi tocar. Ele é absolutamente brilhante. O link está aí embaixo, o Tony vai fazer a gentileza de editar um link do YouTube, que aí fica mais fácil, você já entra nele, já vê o cara tocar. Claro, a gravação é de 1950, então não tem a perfeição de hoje. Mas eu acho que é um bom começo para quem quer ir um pouco mais... Como é que é o jazz europeu nos anos 40 e 50? Porque quando se fala de jazz, você fica lembrando do jazz americano. E na Europa, o que acontecia? Então tá aí um bom começo. O senhor Django Reinhardt é a minha dica cultural de hoje. Beleza, beleza. Feita então a dica cultural, vamos para o X da Coanga. Manda! Roda a vinheta. Meu amigo Zeca Martins, qual é o X da Coanga de hoje, 25 de agosto de 21? O nazismo voltou? Boa! Porque esse ataque cibernético aí a uma cerimônia judaica, ameaçando os judeus, ameaçando sinagoga, isso é muito sério. Isso é muito seríssimo. sério. Seríssimo. Escandaloso. É.
É anacrônico, é um monte de coisa, pelo amor de Deus. É anacrônico, é diabólico. É diabólico, é tudo isso. É hora de quem se diz cristão parar de apoiar esse presidente diabólico, porque ele que está ressuscitando essas coisas que a humanidade lutou muito para enterrar. Exatamente. Enfim, agora, já não basta o exemplo que tivemos. Será que não aprendeu com o exemplo? Será que esses caras são tão burros assim? Ou tão canalhas assim? O que eles vão fazer? Tá bom, ok, perfeito. Eles acabam. O que eles vão fazer, esses nazistinhas de merda? Eles acabam com os judeus, com os pretos, com os latino-americanos, com os índios, com os ciganos, eu já falei, eles tinham uma hierarquia, né? Com todo mundo, com os deficientes, eles acabam com tudo. Sobra o quê? Eles? Pra quê? Eles não sabem fazer nada, vão morrer de fome. Não vão fazer nada. E por falar em burrice... Eles vão tocar um jazz igual um preto? Não vão. Eles vão fazer ciência igual o judeu? Não vão. Eles vão criar não sei o quê igual... Não vão. Entendeu? Meu, é uma gente tão estúpida que não é nem... O cavalo anda com aquele tapa-olho, assim. Esses caras andam assim. Eu vou te dar um nível da estupidez. O presidente da Guiné-Bissau está passeando aí pelo Brasil, né? A Guiné-Bissau tem a bandeira verde, amarela e vermelha. Isso. Para recepcionar o cara em Brasília, foram espalhadas na esplanada dos ministérios a bandeira verde e amarela, nossa, e bandeira verde, amarela e vermelha em homenagem à Guiné-Bissau. Isso. E aí está circulando pela internet um vídeo de um bolsonarista. Vocês vão ver a estupidez. Eu nem vou cobrar do cara conhecer a bandeira da Guiné-Bissau. Ele começa a circular o carro, filmando aquelas bandeiras e falando assim, olha aí, estão colocando a cor vermelha na nossa bandeira, eles já nem disfarçam mais, e nós estamos numa guerra, e estão colocando a cor vermelha no nosso verde e amarelo. Aí ele tinha que raciocinar o seguinte, quem colocou aquelas bandeiras ali em todo o eixo monumental foi o governo que está de plantão. Será que ele acha que o PT, e eu não estou aqui defendendo PT, não quero PT, mas será que ele acha que o PT, fora do governo, fora do poder, teria condições de hastear um tanto de bandeira na esplanada dos ministérios? Ele tinha que pensar o seguinte, se colocaram bandeira vermelha, a cor vermelha na nossa bandeira, quem colocou é quem está no governo. Aí ele tinha que pensar, quem está no governo não ia fazer isso, então que bandeira é essa? Vou pesquisar. O presidente da Guiné-Bissau está no Brasil. Mas aí você tem que pensar, né? Tem que pensar, inclusive, não, é muito engraçado, né? Porque na verdade, esses caras têm um QI de uma ameba, né? De uma ameba. Eu acho que uma ameba deve ter um QI maior, porque ela consegue se movimentar em direção a alguns objetivos. Ué. Agora, esse cara, olha que o cara, primeiro que ele não teve o raciocínio crítico de falar assim, por que isso? Será que essa bandeira é nossa ou é de outro país? Por quê? O cara está em Brasília e lá acontece direto isso. Você coloca de bandeira estrangeira quando está recebendo um dirigente estrangeiro. Então, agora, você imagina perguntar para esse cara que língua eles falam na Guiné-Bissau? Aí você mata o cara, né? Aí ele começa a dar um curto-circuito na cabeça dele. Né? Aonde, não vamos chegar na língua não, aonde fica Guiné-Bissau? O que é Guiné-Bissau? O que é Guiné-Bissau? É um país? É um animal exótico? É o quê? É uma manobra de skate, deu uma guinada. Deu uma guinada abissal. Abissal, isso. Não, quer dizer, então... a idiotice é tão grande que o cara fica falando que, olha, eles não têm nem mais pudor nem nada, estão colocando ali, rapaz, quem é que iria ter poder para hastear aquelas bandeiras ali, se não o governo federal? E o governo federal atual iria enfiar uma cor vermelha na bandeira? Essa é a perguntinha básica que ele tinha que fazer. Mas é igual eu vi um vídeo aqui, já encerrando, o sujeito rebaixou um carro, um jovem, rebaixou tanto o carro, que na hora que ele saiu lá da oficina que ele usou para rebaixar o carro, o spoiler do carro bateu na rampa e arrancou. Spoiler, gente, para a nova geração, não é contar o fim do filme, não. Na minha geração, spoiler é uma saia que tem debaixo do para-choque, né? Vulgarmente chamado de saia. O nome é spoiler. Quando ele sai, o spoiler saiu de ré e o spoiler agarrou na rampa e ficou todo para trás. Aí vem um comentário irônico. Ou você tem o segundo grau completo ou tem um carro rebaixado. Os dois não dá.
Segundo grau completo. Segundo grau é coisa do nosso tempo. É isso aí. Ou você tem verdade, o segundo Tony. grau completo. Hoje é o seguinte, ou você tem um ensino fundamental de qualidade, ou você esquece. critica uma bandeira do estrangeiro, do exterior. Os dois não dá. Não dá, né? Exatamente, né? Puta, é muito triste para uma nação, mas temos que conviver com isso. Olha, Legal, Tony. isso aí. É isso Pedindo aí, então a você que está conosco, dá um joinha, dá um like. Compartilhe esse nosso vídeo, vamos ajudar o canal a crescer. E se você não gostou, manda para os seus inimigos que nós vamos encher o saco deles. Dá um Dá um dislike dislike também, se não gostou. não tem O seu problema. comentário é bem-vindo. Seu comentário é bem-vindo, pode discordar, nós não somos os donos da verdade. E a gente pede que mesmo a discordância seja escrita dentro do mínimo parâmetro de civilidade. Civilidade, exatamente. Um grande abraço, Tony, um grande abraço para você que nos vê amanhã, ou depois de amanhã, ou em edição extraordinária, sabe-se lá. Quem sabe. Estaremos aí de volta, tá bom? Jornal Por isso, se inscreva, Lateral. ative o sininho, desculpe interromper, e se inscreva, ative o sininho, que se tiver uma edição extraordinária, você vai ficar sabendo. O sininho vai o Google, o YouTube vai te comunicar. Jornal Isso. Lateral. A gente corre por fora. Um orgulho. Um abraço, garoto.